Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira, na 33ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Lucas 19, versículos de 41 até o 44, que diz assim: Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Amados irmãos e irmãs, eu quero explicar bem isso aqui para que a gente possa evitar alguns comentários bem estranhos. Muita gente pega esse tipo de texto para aplicar às guerras que acontecem lá no Oriente Médio. Para dizer assim, olha, é bíblico, está na palavra, Jesus falou. Deixa eu explicar para vocês que não é bem assim a história. Jesus estava, na verdade, falando de uma destruição que estava para acontecer e que já aconteceu há muito tempo atrás. Isso aqui é um relato da grande destruição que teve em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Inclusive, o fato de Lucas estar colocando isso aqui é porque provavelmente esse relato já aconteceu. Ou seja, Lucas já escreveu depois da destruição do Templo de Jerusalém. E o que foi que aconteceu? Antes do ano 70, já existia perseguição do Império Romano aos judeus, e o grupo dos Zelotas, que é um grupo de pessoas que por esse nome já diz, o grande zelo, e tem tudo a ver inclusive com a primeira leitura, um zelo muito grande. Mas esse povo não tem apenas um zelo, eles eram um povo que queriam destruir a todo custo aqueles que eram contrários à vontade de Deus, ao ponto de que eles fizeram uma grande revolta contra os judeus. Ou melhor, contra os romanos. Os romanos vieram com tudo ali em Jerusalém no ano 70, ao ponto de destruir o grupo dos Zelotas, que depois eles praticamente param de existir, e além disso aí também de destruir o templo de Jerusalém, que existia ali em Jerusalém, que era a centralidade do culto do povo daquele templo. E aí veja que agora tudo se encaixa, Porque Jesus chora, triste, por ver que aquele povo não entendia quem é que trazia verdadeiramente a paz, e eu até te ajudo a entender isso, porque se tinha uma compreensão equivocada de que quem trazia a paz era o imperador romano, era ele quem trazia a calma para aquela região, ou seja, um grande líder trazia a calma, sendo que na verdade a verdadeira paz só vem de Deus. E depois o próprio Cristo fala, dias virão, isso aqui gera uma alusão a isso, em que os inimigos farão trincheiras contra ti, porque foi isso que eles fizeram, ficaram ali escondidos, para poder matar várias pessoas, cercarão Jerusalém de todos os lados, foi isso que o Império Romano fez, veio com toda a artilharia pesada para cercar de todos os lados a cidade, esmagarão a ti e a teus filhos porque mataram muitas pessoas, mataram literalmente, fizeram com que muitos pudessem ali morrer, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Isso aqui é um relato do Templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70 e nunca mais foi reconstruído. Tudo isso, segundo o relato, é porque, infelizmente, os grandes religiosos de Jerusalém não reconheceram o Cristo. Ou seja, a falta de abertura ao Cristo gerou grandes consequências. E aí vamos trazer para o hoje. Quantas vezes a gente também tem que ter muito cuidado em parar para refletir que nós, que hoje, enquanto igreja, somos a Jerusalém, que um dia seremos a Jerusalém celeste, se assim nós buscarmos fazer a vontade de Deus, muitas vezes a gente não reconhece de onde é que vem a nossa paz. Achamos que a paz vem por causa de um jeitinho que a gente acaba dando, mas não por causa do Cristo. Muitos cristãos, por incrível que pareça, não reconhecem que é Cristo o autor da verdadeira paz. Muitos cristãos estão na igreja e não reconhecem um Cristo ali presente. Quantas e quantas realidades em que a gente vive, que tem gente que chega na igreja, não faz uma reverência ao sacrário, parece que não é Cristo que está ali. Muitas pessoas que comungam como se fosse uma bolacha, que leem a palavra de Deus como se fosse qualquer coisa, que não entendem que a igreja é o corpo de Cristo. São várias incompreensões que nós temos. E, amados irmãos e irmãs, quando eu não compreendo que é o Cristo que está ali na Eucaristia, quando eu não compreendo que é o Cristo que fala comigo por meio da palavra, quando eu não compreendo que é o Cristo que sustenta a igreja, quando eu não compreendo que é o Cristo que se encontra também presente na vida do irmão, eu vou literalmente fazer o que aconteceu naquele tempo. E quando eu menos imaginar, eu serei vencido. Eu não serei mais vencedor, mas eu serei vencido. Que nós possamos, à luz dessa leitura, desse Evangelho,
pensar um pouco sobre as nossas atitudes enquanto cristãos, a minha postura enquanto cristão. Que Deus te abençoe e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!